A gente sempre gosta de começar com uma notícia boa, mas infelizmente essa não é nada agradável. Infelizmente, o terceiro câncer que mais acomete mulheres no nosso país e também que mais mata é o câncer de colo de útero. Mas de acordo com alguns dados divulgados pelo governo brasileiro em 2023, mais de 65% das mulheres brasileiras, ou seja, 6 em cada 10, que possuem câncer de colo de útero causado pelo vírus HPV, elas demoram quase 60 dias para conseguir fazer o exame e ter o diagnóstico. Esse é um dos principais motivos que leva o Brasil a não conseguir ter um controle adequado do número de casos desse problema. Isso vai até mesmo de contra a lei. As mulheres deveriam ter acesso quanto antes ao diagnóstico, porque quanto mais cedo você consegue identificar, mais cedo você consegue tratar e conseguir, obviamente, mais chances de cura. E entender esse aspecto do útero, e principalmente o colo do útero, que é o alvo, principalmente, desses vários e vários cânceres, é o tema da nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui do Ciência do Papel e te convido para esse mundo enorme chamado Sistema Reprodutor Feminino. Vem! E aí, galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, agora falando de sistema reprodutor feminino. Se você quer ver as demais, dá uma olhadinha na nossa playlist, não perde nada. E agora a gente começa a falar desse sistema que, embora seja complexo, ele não deixa de ser belo. Porque é nesse sistema onde a gente vê, literalmente, a formação da vida de outro ser humano aparecendo. Mas até chegar nesse processo, a gente precisa ver as estruturas que fazem parte do sistema reprodutor. Assim como a gente fez no masculino, a gente vai fazer aqui também no feminino. O que é que a gente tem então? Basicamente, essas são as estruturas do reprodutor feminino. Se você parar para pensar, comparado ao masculino, parece bem mais simples. Enquanto lá você tinha 1000 estruturas, aqui você só tem que saber o quê? Vagina, ovário, útero e tuba. Basicamente isso. O gameta, prof, que é produzido aqui, é aquele bonitinho chamado de ovócito. Alguns livros mais antigos chamam de óvulo, mas esse nome não é adequado. Eu quero que você entenda, embora a gente vai ter uma aula só para isso, na parte de fecundação, óvulo é quando o ovócito e o espermatozoide se juntam. Então, prof, beleza. Estou aqui vendo o sistema reprodutor feminino, o que é que eu preciso entender nesse caso? A primeira, vamos entender quais são as partes e as suas funções. E a primeira delas é a vagina, que eu coloquei para vocês nesse slide que está muito bonito. Então, olha só, eu botei dizendo que é um órgão que liga a abertura vaginal ao útero. Pessoal, pensa comigo. É a vagina, é esse tubo que vocês estão observando aqui no nosso slide, que comunica o exterior com o interior. Lembre-se que a função da vagina é conduzir não somente o espermatozoide para o útero, para que aconteça a fecundação, mas ela também vai ajudar em outras duas coisas. Lembre-se que quando o parto é normal, é pela vagina que o bebê sai. Verdade, prof. Então essa história de associar a vagina única e exclusivamente ao ato sexual é muito errada. Não, não. Então você tem ela ajudando no ato sexual, é verdade. E você também vai ver ela ajudando no que, prof? Também na saída do bebê. É também através do canal vaginal que você vai ter a liberação da menstruação. A gente vai ter uma aula só sobre isso para você poder entender. Até mesmo aprender a calcular o seu ciclo menstrual, dicas de aplicativo que você pode utilizar e por aí vai. Mas, prof, no homem, onde é que estava a sensação do prazer? Era focado no pênis, principalmente na glande. Na vagina, no caso das meninas, é na própria vagina que tá os sensores de prazer. Para vocês terem uma ideia, os sensores de prazer no canal vaginal na menina já estão ali por volta de 4 centímetros depois da abertura. Então, passou a aberturazinha, 4 centímetros, já é uma região super inervada onde a menina tem prazer. Então, veja, o canal vaginal nem é o extremo de só serve para reproduzir, nem é o outro extremo, só serve para questões de ato sexual. Ele vai contemplar tudo isso que eu falei para vocês. Prof, beleza. Mas eu vi aqui, subindo o canal vaginal, a gente vai chegando no útero, nesse órgão que tem forma de pera. Então, olha, aqui você tem o corpo do útero, que é essa parte aqui bem grande. E aqui na frente, onde a vagina se encaixa, a gente tem um colo do útero. Região essa que eu comentei para vocês no início da aula. Lembra? Eu falei que muitas mulheres, infelizmente, no Brasil, têm um diagnóstico retardado, gente, mais demorado, levando até 60 dias para fazer o exame por questões burocráticas, porque não tem quem, tipo assim, como atender a demanda. Isso é um problema, porque quanto mais tempo você demora para diagnosticar, maior a chance de você ter uma forma mais grave da doença.
E aqui, quando a mulher tem, por exemplo, HPV, que é um vírus que causa verrugas, ele costuma acometer aqui, ó, essa região do colo do útero, essa região menorzinha, forma umas verrugas aqui, e aí na hora que a médica observa aqui, ele faz, opa, sinal vermelho, temos que examinar isso melhor. É também aqui que eu quero que você imagine que fica o bebê. Prof, mas olhando assim, é grande, né? Gente, não. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ver um útero aberto, você vai ver que o espaço dele é tão pequenininho que basicamente cabe uma agulha de costura. É muito pequeno. E olha que coisa incrível. É nesse espaço pequeno que a vida desenvolve e fica enorme. Então, útero, basicamente, o que mais a gente pode ver, prof? No útero, a gente costuma dizer que tem 3 camadas. Uma camada mais interna, que a gente chama de endométrio, e para nós, para quem está estudando, é a mais importante no momento. Essa camada mais grossa, mais musculosa, é o miométrio, que é onde aparecem os miomas, meninas. Eita, prof, pois é. Então você que já ouviu falar de mioma, né, que é um tumor benigno de músculo, é aqui, ó, nessa região musculosa. E por fim, uma parte, né, mas não tão relevante assim, que seria ali o epimétrio. Mas basicamente, para nós que estamos estudando, o mais importante aqui é você entender que essa parte de dentro do útero chama-se endométrio. É essa parte aqui que vai ter relação direta com a menstruação e com a fecundação. Sério, prof? Sério. Então vamos lá. O que mais que a gente sabe aqui? Depois eu coloquei o ovário. O ovário, como o nome está sugerindo, é uma estrutura que tem um formato de ovo. Prof, eu não tinha percebido. É mesmo? Oh, meu Deus. Então, tem um formato de ovo. E é esse camarada, eu botei bem aqui pertinho, que vai produzir o gameta feminino. Enquanto que no homem, o testículo produz o gameta, que é o espermatozoide. Na menina, é o ovário que produz o gameta. Então, esses dois gametas depois vão se fundir para formar um bebê. Então, basicamente, é isso daqui. O ovário, a gente já tinha comentado antes, mas não custa nada reforçar. Ele também produz hormônios, como estrógeno e progesterona. A gente viu isso lá em puberdade e também na nossa aulinha de sistema endócrino. Então, não pense que é só produção de gameta, tá? Ele é uma gônada. É uma glândula que consegue produzir gametas e hormônios. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter essa estrutura aqui chamada de tuba uterina. Olha só, toda vez que o ovário produz um ovócito, vamos supor esse daqui, tá? Produziu o ovócito, esse ovócito ele vai rolando aqui, ó, por dentro da tuba, encontra com o espermatozoide e ó, gruda aqui no útero. Então a tuba é a estrutura importante que vai ligar um gameta com o outro. Algumas mulheres, quando pretendem não engravidar mais, elas partem essas partes da tuba e aí, obviamente, não tem mais como acontecer a fecundação. Mas, basicamente, o sistema reprodutor feminino, no quesito de partes, é isso daí. É bem simples. Você sabe o que é mais simples do que isso? O like que você pode dar nesse vídeo agora, compartilhar com um colega, ajudar a gente a chegar mais longe, se inscrever no canal, ativar as notificações e botar aquele comentário dizendo que entendeu tudo. Fica ligado que a gente tem muita coisa para explorar no sistema reprodutor. Um cheiro bem grande. Valeu!